Então, tivemos ontem uma bênção de Deus, uma palavra centrada, uma palavra não uma emoção. Eu não passei, eu não subo ali naquele púlpito, né, para passar emoções para as pessoas. Eu não sou pregador de emocionar pessoas, porque emoção é para carne. Eu passo uma formação. Paulo falou aos Gálatas sobre a formação, né? Cristo, ele diz aqui em Gálatas 4, né? 4:19, ele diz: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Esse é o trabalho de um homem de Deus. Um homem que foi escolhido por Deus, o trabalho dele é esse. Qual é o trabalho dele? Arrancar dinheiro do povo, enriquecer a igreja, né? O sistema, né? Não, isso é o trabalho dos bandidos travestidos de pastores. Isso é o trabalho de gente desonesta, de gente preguiçosa. Desculpe a palavra forte. Vagabundos que vivem às custas dos outros, sabe? E vivem mentindo aos outros. Então, o apóstolo Paulo, a preocupação dele era formar pessoas, não é deformar. Então, eu trato de formar pessoas, formar caráter, formar personalidade, formar homens sérios, mulheres sérias, pessoas comprometidas com Deus, pessoas comprometidas com as suas famílias, homens protetores dos seus lares, como um leão cuida da sua leoa e das suas crias. Então, o Ministério da Restituição é isso. Que uma mãe ame os seus filhos, proteja os seus filhos. Que um pai ame os seus filhos. Que a esposa honre seu marido e o seu esposo ame a sua esposa. Então, o Ministério da Restituição é um ministério de construção. Eu estou aqui construindo algo para sempre. Uma vez alguém nos ouvindo, 1, 2, 3, 4, 10 vezes, 100 vezes, essa pessoa começou a passar por uma construção. O poder que essa palavra invadiu a minha vida, eu tenho certeza que essa palavra tem invadido também a vida de todos que nos acompanham. Então, o trabalho da Igreja de Deus é construir ou reconstruir. Que o Paulo disse aqui, eu sofro dores de parto. Então, Paulo tinha dores de parto. Sabe o que é isso? Mulher sabe. Eu não sei. Eu só acompanhei minha filha. Eu estive lá no hospital quando ela foi ter o meu neto, né? E eu acompanhei as dores de parto. Nem da minha esposa não acompanhei. Não acompanhei. Porque eu estava trabalhando, né? E não podia estar lá no hospital. Estava trabalhando. Então, abençoado, quando você pensa em dores, Paulo diz, olha, formação, formar. Então, uma igreja séria, uma igreja comprometida, um homem de Deus comprometido, ele tem que ter isso na sua mente. Eu tenho que formar pessoas, formar caráter, formar pessoas íntegras, porque o mundo está cheio de gente desonesta, o mundo está cheio de malandros, o mundo está cheio de 7-1, o mundo está cheio de mentirosos, a terra está explodindo de tanta corrupção, de tanto adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia. Então a terra está podre, apodreceram a terra. E a igreja de Cristo, na figura dos pastores de Deus, tem esse compromisso de formar pessoas. Então, eu estou aqui
No nome de Jesus, já estamos na palavra, tá, irmão? Estamos aqui formando as pessoas, formando o caráter, Cara, eu acho tão lindo, maravilhoso aquela pessoa. Não precisa ser homem, não precisa ser mulher, basta ser gente com caráter, sabe? Não importa se é sexo, masculino ou feminino. Então eu fico maravilhado quando eu encontro alguém que tinha um caráter duvidoso e este alguém, depois de ouvir a palavra, começa a passar por uma transformação de caráter. Você pode parar de pintar a boca de batom, você pode parar de cortar o cabelo, você pode deixar o cabelo das pernas crescendo, do sovaco também crescer, mulher deixar o bigode, não rapar nada porque diz que é pecado, não ir para a praia, sabe? Viver enclausurado ou clausurado, viver debaixo daqueles roupões, roupa comprida, saia comprida. Isto não vai ter nenhum efeito de formação. O que forma as pessoas é a palavra. E o que deforma as pessoas é a falta da palavra. A palavra forma e a falta da palavra deforma. Então você vê a igreja passando um período muito desonesto. Você vê líderes que não pagam seus empregados, líderes que não pagam programações de rádio, de TV, líderes que não pagam aluguéis, líderes que roubam luz, roubam água, líderes que roubam dos seus líderes, desviam as ofertas, desviam os dízimos. Isso tudo tem acontecido dentro da igreja. Então, quando Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 4, ele disse, olha, 19, meus filhos, porque, de novo, Paulo estava falando com alguns irmãos da igreja da Galáxia. Por que ele falou isso? Porque você sabe que no capítulo 3 de Gálatas, ele fala assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Perguntando. Quero apenas saber de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Então, Paulo, quando ele chega no capítulo 4, porque sabe que a carta não tem capítulo, né? A carta é uma carta corrida, porque hoje ninguém escreve mais carta. Quando nós escrevíamos carta, por exemplo, quando eu estava na Bahia, minha mãe mandou carta para mim, e eu mandei carta para ela. Entendeu? Troca de mensagem era carta. Mas não tem, Pedro Inácio mandando uma carta para a mãe dele, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não tem capítulo. Carta não tem capítulo. Carta é uma corrida, né? É uma palavra corrida. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, não tem capítulo. É uma carta. É uma ordem, uma determinação. É a doutrina para ser espalhada. Então, as doutrinas foram espalhadas lá atrás através das cartas. As cartas, e essas cartas correram tanto, que chegou até nós. Nós estamos sendo hoje beneficiados com essas cartas aqui, que foi escrita na prisão, que foi escrita em viagens, em porões de navio, debaixo de tempestades. Então, quando ele diz que em Gálatas 4, quando ele fala em Gálatas 4, 19, meus filhos, porque de novo eu sofro dores de parto até ser Cristo ser formado em vocês. Então Paulo sentia uma agonia quando ele via pessoas que estavam caminhando. Eu vejo pessoas que estavam caminhando firme, depois você vê pessoas voltar para a bebida, voltar para a droga, voltar para a prostituição, voltar para o adultério, voltar para o lesbianismo, para o homossexualismo, voltar para a idolatria, para a feitiçaria. Então, quando você vê isso num cristão, pastor, num cristão, pode acontecer isso com um cristão? Aconteceu com a igreja da Galáxia, os Gálatas.
eles retrocederam. Se você não leu a carta toda, do capítulo 1 ao capítulo 6, se você ler, você vai saber que essa igreja retrocedeu. E Paulo estava ativando a mente espiritual novamente da igreja. Estava ativando a igreja outra vez. Que está falando por isso que ele fala assim, ó, versículo 19, Gálatas 4:19. O tema: só creio no que está escrito em vocês. É a parte 12, né? 12ª parte. Então ele fala: meus filhos, porque de novo, não quer dizer que era uma igreja que tinha problema de firmeza, de ficar firme. Eram pessoas que tinham altos e baixos. Eram pessoas que se comportavam espiritualmente bem e, ao mesmo tempo, se comportavam espiritualmente mal. Então, Paulo tinha que sempre que falar com essas pessoas, tinha que mandar a carta para elas. Se ele não estava pessoalmente, como vocês têm o pastor pessoalmente, né? A igreja da Galáxia não tinha Paulo pessoalmente sempre, né? Então, ele tinha que se comunicar através de cartas. Então, abençoados, nós somos bem privilegiados, né? E nós temos pastor perto, né? Que chora com vocês, que ora com vocês, que está sempre atento à voz de Deus para passar o coração de Deus para o coração de vocês. Isto, para mim, é um sinal da bondade de Deus para com a sua igreja. Então, quando ele diz que meus filhos, porque, de novo, Gálatas capítulo 4, verso 19, eu sofro dores. Ele colocou o sofrimento quando ele via a igreja na corrente. Se fosse hoje, ele ficaria com dores de parto, como eu sinto dores. Eu sinto tristeza quando eu vejo pessoas, sabe, retrocedendo, vejo pessoas largando o arado, vejo pessoas perdendo, sabe, aquele fôlego maravilhoso, aquela força, aquela alegria. E isto não pode, você tem que vigiar, eu tenho que vigiar, porque isto, a gente não pode fazer da igreja algo costumeiro. Ali é o lugar onde você vai se renovar, onde Deus vai lhe falar. Pastor, mas Deus fala na minha casa. Claro que fala, Deus fala com os eleitos dele. Mas ele constituiu um lugar que é onde se reúnem os membros que formam o corpo. Um membro sozinho, ele não serve para nada. O membro sozinho do corpo não serve para nada, morre. Mas um membro no corpo, ele é forte, ele está ligado. Você imagine um dos meus dedos fora do meu corpo, alguns minutos, ou meia hora, ou 40 minutos, ele já era, não tem mais jeito de jogar fora. Vai ficar podre, vai se deteriorar, vai se decompor, vai virar pó, vai virar poeira, ele vai desaparecer. É assim. Por isso que as pessoas viram pó nas comunidades. Cadê fulano? Vai se afastando. Então, cada um bota uma desculpa. Hoje, meu irmão falou, machuquei a perna. Já está um tempão fora da comunidade. Machuquei a perna. Sabe, o outro, não foi porque arrumei outro terceiro trabalho. Então, isto é uma fraqueza. É uma fraqueza que a gente entende que essa pessoa já está fazendo o líder sofrer. Quando Paulo falou, eu estou sofrendo. Meus filhos, porque de novo, eu sofro. Então, se você é uma ovelha de Cristo, a quem eu estou dirigindo, saiba que se você sai da doutrina, você me faz sofrer. Se você sai da palavra e vai caminhar numa mentira, ou vai dar lugar à sua carne e viver para ela outra vez, você sabe aonde ela quase te levou, aqueles que viveram na carne como eu vivi. Você sabe para onde ela estava te levando. Paulo falou, quem caminha desse jeito, caminhando para a morte. Então, Paulo estava dizendo que isto fazia ele sofrer. Eu sei que muita gente não se importa com o que o pastor sente, não se importa com o que o professor, o mestre sente quando vai chegar no final do ano
O professor está lá todos os dias na sala de aula, todos os dias na sala de aula, e chega lá no final do ano, ele tem que reprovar metade da turma. É um sofrimento para o professor. É um sofrimento. Então, para mim, a aprovação não sou eu quem aprovo. Vocês demonstram que vocês foram aprovados. Com a atitude de cada um de vocês, vocês demonstram que verdadeiramente quem está alimentando vocês não é o pastor, é o próprio Deus, através da minha vida. Então, eu espero, com certeza, que esta palavra que Deus falou conosco nesta noite, e vamos terminar agora, caia no teu coração. Quando você tropeça, quando você pensa em desistir, você me faz sofrer. Você me faz sofrer. Paulo falou, para que eu não tenha corrido em vão. Noites, dias, madrugadas, horas, meses, anos, jogado no lixo. Então, a minha oração é que vocês fiquem firmes na palavra. Que vocês não se afastem da simplicidade, pureza devidas a Cristo. Congregue, sirva a Deus, seja honesto, seja verdadeiro, seja um homem verdadeiro, seja uma mulher de caráter, seja uma mulher tranquila, equilibrada, mansa, que confie em Deus, que não tem medo, da morte, nem da vida, nem dos anjos. Nada te separa do amor de Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, isto é muito bom essa palavra, muito bom essa palavra. Então, Paulo disse, meus filhos, olha o carinho que esse homem tinha. Não é aquele negócio, amém, gente, ó pessoal, gente, gente, a gente somos ovelhas, somos irmãos. Eu falo com o meu cooperador, somos irmãos, somos família, somos ovelhas. Que às vezes a gente, com tanta linguagem de lá do sistema, que a linguagem do sistema fica dentro da gente, para a gente remover essa linguagem, para colocar a linguagem do reino, é difícil pra caramba. Sei que é difícil, às vezes eu tropeço. Há anos que eu estou mergulhado na palavra e eu tropeço. Falo, meu Deus, olha aí, tropecei aqui. Então, vigia, irmão, vamos vigiar, porque se você retrocede, Paulo falou, né? Paulo falou aqui em Gálatas, capítulo 1, se você ler o capítulo de Gálatas, ele começa no capítulo 1 falando, no versículo 6, olha o que ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça, ele te chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Então eu estava muito triste com esta igreja, muito triste. Ele estava procurando encontrar a resposta do porquê. Às vezes eu procuro, por que aquela pessoa deixou? Às vezes a gente conversa com o meu cooperador, a gente fica assim, por que a pessoa sai de um lugar desse? Não tem explicação. Não tem explicação. Alguém abandonar uma comunidade como esta, não tem explicação. Não tem. A única explicação é aquilo que Paulo está dizendo aqui. Estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Aí ele vai falar no 7. O qual não é outro. É a graça de Cristo para um outro. Aí Paulo diz, o qual não é outro. Porque não existe 4 evangelhos. Existe um evangelho, que é o evangelho da graça de Deus, que foi dado ao apóstolo Paulo. 4 livros históricos. 4 livros históricos que narram a história, a vida antes de Cristo morrer. Que o Novo Testamento começa após a morte e a ressurreição. O Novo Testamento não começa no livro de Mateus. O Novo Testamento começa quando Jesus morre
e ressuscita. Começa o Novo Testamento. Para quem não sabe, o Novo Testamento começa... vamos ler o Novo Testamento. Mateus, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo... Não é Novo Testamento, são histórias. Histórias. Não é o Novo Testamento. São as boas novas daquele momento. Mas não era o Novo Testamento. Isto ninguém explica isso, irmão. Quase ninguém explica. Eu não quero fazer igual alguém que eu conheço, que diz só ele, né? Eu digo, quase ninguém explica isso. Quase ninguém explica. São poucos que têm essa visão de dizer o Novo Testamento começa quando o sangue de Cristo é derramado. Antes de Cristo derramar o seu sangue, não tem Novo Testamento. Tem cumprimento da lei. Jesus veio no cumprimento da lei. Por isso que ele fez muitas coisas que na lei fazia. E quando ele morre e ressuscita, por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Coríntios, fala assim, Cristo não me chamou para batizar. A quem Cristo chamou para batizar? Mandou João Batista antes do Novo Testamento. Para aplacar a mente das pessoas, dizendo, aquela água te deixa mais perto de Deus. Por enquanto, depois aquele que é mais poderoso do que eu, disse João, vai batizar vocês com o Espírito, ele vai passar, ele não vai passar a ficar perto de vocês, ele vai passar a estar em vocês. Oh, meu Deus! Que sabedoria é essa que os poderosos dessa terra não conheceu? E Deus quis dar a nós pessoas simples, pequenas, sem nenhuma expressão no mundo. Que expressão eu tenho? Que expressão você tem diante desse mundo? Nenhuma. Mas Deus sendo tão bom, que Ele pegou o seu baú de tesouro e despejou no nosso coração. Eu sou muito grato a Ele. Gratidão pura tem aqui no meu coração. Botando para cá, mas você sabe que o coração é aqui, na nossa mente. Então, quando ele diz aqui, Gálatas 1, 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Outro. Ele diz, o qual não é outro, versículo 7, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter. Então, o que fizeram com o evangelho? Perverteram o evangelho. E quantas pessoas acreditam no evangelho pervertido? Milhares, milhões, centenas. São gente que estão aí batendo cabeça, sabe, entupindo congregações de 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas com um outro evangelho, um outro Jesus. Ele disse lá em 2 Coríntios 11, 4, um outro Jesus, um outro evangelho, um outro Espírito. Então, isso está impregnado dentro das comunidades. Eu só creio no que está escrito. E vocês? Então, eu lanço mais uma cápsula de energia na corrente sanguínea de cada um de vocês. De novo, eu sofro dores de parto até ver que quando alguém tem o Cristo formado nele ou nela, essa pessoa ela para de dar trabalho. Ela para de dar trabalho e ela começa a produzir frutos. O objetivo dela ou dele é agradar aquele que o alistou. Então, na realidade, quem nos convocou não foi o pastor Pedro Inácio. Você não está no Ministério da Restituição que eu te chamei, o que eu te determinei que tu viesse para cá. Você está porque Deus te amou e te ama e te amará sempre. Te tirou as vendas dos teus olhos. Você lembra quando tu vivias com venda nos olhos? Batendo cabeça aí de porta em porta. Acreditando em um monte de bobagem, um monte de superstições. Vocês acreditam? Tem muitos que estão aí que acreditavam em água ungida, lenço, sal grosso, enxofre, correntes, campanhas, dava dízimo, Santíssima Trindade,
Gente, e a verdade chegou. A verdade chegou. E a verdade, ela chega através de pessoas. A verdade chega, então a gente tem que falar, este aí, Deus colocou a verdade nele, a verdade que é Jesus. Viu que o Paulo fala assim, ó, Cristo, olha aqui, ó, aqui, ó, 1,15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou para sua graça, e revelar o seu Filho em mim. Então, o mesmo Cristo, o mesmo Deus que revelou Jesus a Paulo, é o mesmo Deus que revelou Jesus para mim. Eu amo Jesus Cristo. Não só amo, eu confio nele. Eu só confio nele. Eu sei que ele nunca deixará, nunca me abandonará. Ele estará comigo todos os dias da minha vida. Todos os dias. Até depois da vida, ele estará comigo. Até depois dessa vida, eu estarei com ele. Então, irmãos, que bom que você suportou essa palavra, né? Paulo está dizendo coisas tremendas aqui, né? Aí, no versículo 8, ele diz assim, mas ainda que nós, Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que temos pregado, esse anjo e esse pregador é maldito. Ou seja, se alguém criar alguma coisa, inventar alguma coisa, pode dar até audiência, pode dar multidões. Irmãos, vamos parar de ficar olhando para multidões. Porque Jesus falou, a porta, ela é estreita. Uma porta estreita não passa multidões. Ele falou assim, e o caminho é apertado. E Jesus falou, e são poucos os que passam, os que acertam por esse caminho. Se você está no caminho, você está na verdade, e você está na vida, quer dizer que vocês estão em Cristo. Isto é estar em Cristo. Está no caminho, está na verdade e está na vida. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por esta sabedoria que foi implantada na minha mente e eu estou compartilhando isto com os teus. Aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para ser teus, para ser as suas ovelhas, o seu povo, o povo adquirido, o povo eleito, amado. Aquele que o Senhor preparou de antemão, escreveu o nome de cada um deles no livro que o Senhor chama da vida. Não é da morte, é da vida. Aqueles que estão em Jesus foram tirados da morte e foram colocados à vida. Meu Deus, se tem alguém lá do outro lado, meu Deus, com uma enfermidade, com um mal no seu corpo, porque esse corpo é de humilhação. De vez em quando aparece algumas coisas que não estamos satisfeitos, porque nós não recebemos, porque nós fomos escolhidos para viver e termos uma vida abundante. E ter um câncer, ter uma doença, ter um mal no corpo, não é desfrutar da vida. É passar por penitência. Meu Deus, eu, com a autoridade dada pelo Espírito, eu repreendo e mando embora qualquer enfermidade que estiver em qualquer homem, qualquer mulher, qualquer corpo. Saia do teu corpo agora, no nome de Jesus. Eu te mando, na autoridade do nome de Jesus. A tua palavra diz que eu recebi poder. Eu tenho Espírito, então eu tenho poder. E o poder para mandar. Eu mando agora, sai agora, desaloja do corpo toda enfermidade. Sai o caroço, sai a hérnia, sai a pressão alta. Meu Deus, eu oro sim, Deus, pela vida da irmã Glória. Deus, onde ela estiver agora, meu Deus, ela receba saúde. Eu oro pela vida da irmã
dos irmãos, Senhor, do irmão Elda, do irmão Sérgio, do Jefferson, do Rinaldo, que faz aniversário hoje, do Gilmar, restaura, Senhor, o socorro. Eu oro, Senhor, Jesus Cristo, pelo Eduardo, pela irmã Neuza, Senhor, que teve uma situação no seu corpo, meu Deus, e repreendemos agora, no nome de Jesus, a enfermidade sobre o seu corpo abençoada. No nome de Jesus, que seja curada. Eu oro pelo Marcelo. Marcelo, congregue, irmão. Anime teu espírito. Coloque o óleo na lâmpada. Você, pelo Gevaldo, coloque o óleo na lâmpada, Gevaldo. Pela Karina, pela Kátia, pelo Átila. Coloque pelo Sérgio, pela Elda. Coloque óleo na lâmpada, pelo Gilberto, pelo Wallace, pelo Eduardo. Coloquem óleo na tua lâmpada, porque o noivo está chegando. O noivo está chegando. Abasteça a tua lamparina com óleo, que é o símbolo do Espírito Santo. Congregue, esteja junto, recebendo a palavra, vivendo a palavra. Eu oro por todos que estão nos assistindo e todos que irão nos assistir. Todos que irão participar disso, Senhor. Que recebam um milagre no nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos fazer um convite para amanhã. Irmãos, meu cooperador, aquele corte lá, aquele corte aqui, lança na palavra aí para lançar para o povo santo aí, a nossa família aí, que todos os dias nós estamos aqui, ou às vezes eu aqui, o meu cooperador lá, estamos alimentando o rebanho de Papai Deus. Todos os dias tem uma palavra para o rebanho. A gente não vai parar de fazer isso. Todos os dias tem uma palavra para o rebanho de Deus. Todos os dias. Hoje, Deus falou. Amanhã, Deus volta a falar lá no Ministério Restituição. 7h30 da noite, a partir das 16 horas, atendimento pastoral. Estarei ali conversando, aconselhando, orando, chorando, ajudando, fazendo o trabalho de um pastor, né? Colaborando com todos, em nome do Senhor, tá bom? A partir das 16 horas. Atendimento pessoal, pessoalmente, presencialmente, né? E também pelo telefone, se quiser, tá bom? Glórias a Deus. Obrigado você que tem sido um semeador na obra de Deus. Não deixe de semear. Nós pagamos o nosso aluguel, graças a Deus, mas a roda continua girando. O carro não anda com uma roda. O carro anda com 4 rodas. Então tem que girar. Tem que girar. É plantando que se colhe. É dando que se recebe. Então eu chamo a igreja para ser semeador. Semeie na obra de Deus. Faça aí Pix, nossa conta, que é daquela conta que nós pagamos as coisas, né? Faça aí já pagamos a documentação da igreja, né? Foi R$1.000, você lembra, né? Paguei também a documentação, já paguei nesse dia que eu paguei R$1.400. Paguei R$1.000 da documentação e mais R$400 do contador, né? Então, essa é a nossa batalha, pessoal. É luta, é muita coisa, muita coisa. Então, eu peço ajuda porque há uma necessidade de pedir ajuda. Paulo falou, fizestes bem, Filipenses 4:14, fizestes bem, associando comigo. Você que é um associado comigo nessa maratona, né? Daqui, só no céu que a gente para, irmão. A gente só vai parar de evangelizar quando a gente estiver no céu. E quando a gente estiver com o Papai Deus, nós vamos encontrar Paulo, Pedro, Isaías. Gente, eu vou correr para abraçar Paulo. Vou correr para abraçar Paulo. Duas pessoas que eu vou correr para abraçar logo no primeiro lugar. Isaías e o apóstolo Paulo. São dois abençoados que eu quero dar um abraço bem apertado neles, sabe? Isaías e o apóstolo São Paulo.
O resto eu vou dar um abraço, sim, mas Isaías e Paulo são dois personagens que marcam a minha vida, né? Marcam a minha vida, com aquilo que eles trouxeram para a Igreja do Senhor. Tá bom? Na rua Roberto da Silveira, amanhã, às 7h30, Roberto da Silveira, número 10. Esta rua fica beirando a linha do trem. É fácil de chegar, né? Qualquer acesso, qualquer bairro, você as pessoas vindo da Baixada Fluminense, se vier de trem, de ônibus, facinho. Se vier da Zona Oeste, também é fácil. Se vier da Zona Oeste, né? Lá de cá, Zona Oeste, lá de lá, Baixada Fluminense. Então, por favor, venha honrar a este Deus maravilhoso amanhã, tá bom? Quem chegou por aí mais, né, foi o nosso irmão cooperador lá, o meu irmão Wander, né? Chegou também a Marluce Galdino, esposa do seu José deve estar lá também. E isso. Irmão Gilmar, saúde para ti, irmão. Irmão Pídio, para todos aí, saúde. Saúde para todos aí, todos tenham saúde aí nos seus corpos. A melhor coisa que tem é você gastar o teu corpo em Deus, com Deus. Vamos terminar já. Hoje eu estava no mercado, hoje encontrei um colega, um amigo de escola, né? Colega de escola, o Wilson. Gente, mas o Wilson estava tão velho. Ele é mais velho do que 1 ano, mas ele estava muito velho, meu amigo. E velho, gordão, barrigão. Ele olhou para mim e ficou até... Ele não me conheceu. Ele falou, cara, você tá novo. Eu falei, cara, não posso falar de você, não. Você tá velho. Não vou mentir, né? Ele falou, você tá novo. Eu falei, você tá velho. Também, o que é? Bebida. Ele deve beber, sabe? Farra. A minha bebida é a palavra. A minha farra é louvar a Deus. Então, isto protege tuas células. Quando você pega a tua vida e oferece para Deus, é como você ficar numa conserva, né? Conservar. Sabe? Então, Deus conserva a bebida, a droga, a noitada, bagunça, tudo isso dissolve a pessoa. Dissolve a pessoa. Então, eu louvo a Deus, sabe? Eu louvo a Deus por esse cuidado, né? Que a palavra tem. A palavra, ela faz as pessoas ficarem mais jovens, né? Faz as pessoas ficarem mais dispostas, confiantes. O coração alegre, né? Porque você tem esperança, o coração alegre formoseia o rosto. Mas o coração triste faz do rosto ficar carrancudo, né? Pessoas tristes são pessoas sem esperança. Perderam a esperança. A esperança, elas largaram a esperança no meio do caminho. Não largue a esperança. A esperança foi algo que o apóstolo Paulo falou muito sobre a esperança, né? Ele paciente, a esperança, perseverar. Então, ele sempre incentivou a eu e você termos esperança. Ele falou, Cristo vai voltar, tem esperança. Tudo isso vai se passar. Ele falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração o que Deus tem preparado. Então, tem esperança. Olha, esse corpo que é de humilhação hoje vai se transformar num corpo de glória. Tem esperança. Você vai passar a eternidade com o Papai Deus. Você vai viver eternamente. Você não vai viver como acabou, entrou no caixão, acabou. Não. Ali é o princípio da vida. Quando a gente cai para dentro do caixão e vai para Deus, começa a vida que a gente não consegue entender porque nós estamos do lado de cá. Paulo falou, enquanto eu estou do lado de cá, eu estou ausente do verdadeiro. Paulo falou isso aos Coríntios, estou ausente do Senhor. Pô, Filipenses, eu também não sou máquina para guardar tudo, né? Guardo só um pouquinho, guardo nada. Se não escrever, eu não guardo nada. Então, abençoados, fiquem na paz, tenham todos aí uma noite
eu acredito que foi boa. O que Deus nos falou hoje, o que Deus conversou com a gente, né? Foi uma conversa tranquila, né? Um papo sadio, sem gritos, sem estresses, sem destempero, né? Tudo pautado no conhecimento de Deus. Só quero terminar dizendo a vocês, eu amo vocês. Eu amo vocês. Para mim, servir a Deus e servir a vocês, para mim, é um excelente trabalho que eu executo nessa terra. Você sabe que a vida de um pastor verdadeiro é para servir primeiro a Deus, depois servir a igreja de Deus. Tem muitos pastores que pensam que tem uma igreja para a igreja servir a eles. Ao contrário, o pastor tem por obrigação, primeiro, servir a Deus e servir a igreja de Deus. E eu sirvo a Deus. E eu sirvo a igreja de Deus com o maior amor. Para mim não tem nada, não tem prazer maior prazer do que servir a Deus e servir a igreja de Deus. Então, enquanto eu estiver sobre esta terra, vou estar servindo a meu Deus. Quando eu sair daqui, vou continuar servindo. Eu estando aqui, vou servir a vocês. Sempre com uma boa comida. Fresca, pão fresco, não é um pão mofado, não é um pão podre, pão duro, não é um pão com bichinho, é uma água limpa, cristalina. Eu tenho certeza que penetrou o coração de cada um de vocês. Vocês têm todos, os que vão me ouvir depois pelas rádios, vai passar na rádio depois, todos, Facebook, YouTube, WhatsApp, rádios, aplicativos, todos, tenham todos uma excelente noite com o Senhor. Diz como disse nosso irmão Davi, com o Senhor eu me deito e com o Senhor eu logo pego no sono, porque o Senhor, olha que bacana, então, tem gente que se deita com o diabo, né? Tem gente que se deita com a cachaça, com a droga, né? Com a bebida, com a prostituta, com o prostituto, com o adúltero, com o ladrão. Nós nos deitamos com o Senhor. E diz que quem se deita com o Senhor, ele dorme, ele descansa. Com o Senhor me deito e com o Senhor, preste atenção nestas palavras de Davi, com o Senhor eu logo pego no sono. Tua mente tem que estar aqui, nesta palavra. Você vai repousar, vai descansar. Com o Senhor você se deita. E com o mesmo Senhor, não pode trocar de Senhor. Você se deita com o Senhor e com esse mesmo Senhor você pega no sono. Porque esse Senhor te faz repousar em segurança. Meu Deus, que palavra. Fique com isso no teu coração. Meu telefone, 98602-2369. 98602-2369. Rio de Janeiro é o 21 98602-2369. Nosso e-mail, né? pr.pedrinaccio@hotmail.com, pr.pedrinaccio@hotmail.com. Nosso Facebook também, o pr.pedrinaccio@hotmail.com. E então o Ministério de Restituição. E faça a inscrição aí no nosso canal do YouTube. Faça ele avançar aí para alcançar. Avançar para alcançar. Minha mãe, amor, te amo, minha mãe. Tenha uma noite abençoada. Amo as ovelhas do Senhor. Porque as ovelhas do Senhor é do Senhor. Tchau, tchau. Fique na paz. Graça e paz. Tchau, 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 tchau.